Olá, sou o professor Wagner Xavier, criador do Round 12, personal trainer, fisiologista, professor de educação física, e hoje eu volto com esse segundo vídeo dessa série. Se você não viu o primeiro, dá uma conferida aí, tá logo aí na descrição. Sobre recomendações nutricionais. Eu quero despertar em você a conscientização sobre a importância dos alimentos, tá certo? Os seus benefícios, enfim, assim fica mais fácil de você correr atrás aí, dos substratos necessários aí para os seus resultados com saúde, e com garantia de resultado com segurança. O assunto de hoje é sobre o macronutriente carboidrato, tá certo? Funções importantíssimas no nosso organismo, várias, entre elas substrato energético aí para o sistema nervoso. Ele é necessário também, porque ele atuando com a sua função, ele acaba preservando as proteínas, para a função principal delas. Ativador metabólico, tá bom? Tem função biológica, contração muscular, tá ok? O carboidrato, ele participa da via principal de obtenção energética para os movimentos, tá certo? Isso inclusive é o que vai sustentar a intensidade dos exercícios aí, tá ok? E não só para o seu dia a dia, para tudo que você for fazer, você vai ter essa obtenção energética. O carboidrato ele participa da via principal ali de obtenção energética, formado basicamente por glicose, galactose e frutose, Você, entre as suas reações aí, vai dar origem, os três só seriam os monossacarídeos. Aí com a reação entre eles, você vai ter origem os disacarídeos, depende da quantidade, os oligos, os polissacarídeos, enfim. O carboidrato ele vai se encontrar nesse contexto aí de forma simples a complexa, tá ok? Muitos digeríveis e alguns não digeríveis, como é o caso das fibras. O carboidrato ele tem dentro desse contexto todo aí, com relação às suas quilocalorias aí, uma grama de carboidrato oferta aí 4 quilocalorias, a nomenclatura correta, 4 calorias. E a distribuição energética recomendada pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, para quem pratica esporte, que seja dentro de uma dieta com que o carboidrato ele entre aí colaborando, contribuindo, numa distribuição com aproximadamente 60% das calorias aí, tá certo? Na distribuição. Então olha a importância do carboidrato, tá ok? Então assim, e aí tem dentro das estratégias nutricionais, tem pessoas que nessa distribuição reduzem o carboidrato, e aumentam outro substrato energético, enfim, aí existem estratégias diversas. A questão é você estar bem orientado, com um profissional, um nutricionista, que para fazer esse ajuste fino aí, se possível a você, dentro das suas limitações, enfim, das suas estratégias e dentro do que é solicitado com o seu treinamento, tá certo? Como eu falei já no vídeo anterior, essas recomendações, elas são destinadas às pessoas que querem, os resultados, quais forem esses resultados, no cenário de treinamento, tá certo? Então são substratos necessários. Já falei de todas as funções do carboidrato, todas a sua importância, todas as suas funções no organismo. E ainda mais quem treina, o quanto é necessário, e aí tem que ter muito cuidado com restrições, com algumas estratégias, porque inclusive quem pensa em emagrecimento, o carboidrato ele fornece elementos aí dentro do processo químico, tá certo? Para queimar a gordura, digamos assim, no processo de metabolização da gordura, de emagrecimento, tá bom? O processo de emagrecimento. O carboidrato ele oferece dentro desse processo elementos que participam, que vão propiciar esse processo. Então é meio que incoerente retirá-lo, tá certo? Então já acabei falando que existem algumas estratégias sim por aí, sim, mas sempre tem que ser bem guiadas, prescritas por um bom nutricionista que vai estudar o seu caso e, em linhas gerais, de acordo com os órgãos aí responsáveis, os principais órgãos, os mais respeitados,
como é o Colégio Americano de Medicina do Esporte, a orientação, né, é que corresponda aí aproximadamente a 60% então das calorias de toda uma dieta, tá ok? Então o carboidrato ele entra aí legal porque ele tem várias funções, ele é importante inclusive para sustentar a intensidade do exercício. Inclusive atletas até aumentam a ingesta de carboidrato, tá certo? Para ter substrato energético, para ter um bom desempenho, tá certo? Em suas modalidades e até no treinamento. Vamos às orientações do Colégio Americano. Então assim, ele sugere, a conta aí é a seguinte: 5 gramas a 8 gramas de carboidrato por quilo corporal no dia, tá certo? É assim que você vai conseguir a quantidade de carboidratos recomendadas por dia. Então assim, por exemplo, eu tenho 80 quilos. Então a conta seria o seguinte: eu treino bem, participo de competições, então meu treinamento é pesado, enfim, eu preciso de substrato. Eu vou então no topo, se é de 5 a 8, eu vou no 8, que eu quero o melhor desempenho. Eu vou em 8 gramas. Então 8 vezes 80, tá certo? 640 gramas de carboidrato por dia. E aí eu vou fracionar isso em porções, claro, dividindo nas alimentações que eu tenho, e estrategicamente, pré-treino, pós-treino, as melhores estratégias para eu ter um bom desempenho e oferecer esse substrato ao meu organismo, tá certo? Essa é a conta para você visualizar com relação à quantidade de gramas, tá certo? De carboidrato por dia para quem treina. Como eu falei, a média é aproximadamente de 5 a 8 gramas, mas tem atletas que chegam a 10 gramas, até um pouco mais ali, enfim, em casos especiais. E também, como eu falei, em dietas, de acordo com a estratégia, quem está buscando um emagrecimento com a base controlando o carboidrato, então desde que bem orientado, né, por um profissional da área de nutrição, fazer o ajuste fino ali, para a pessoa estrategicamente, por um período de tempo determinado, tá certo? Isso aí vai ser estipulado de acordo com as suas necessidades, a pessoa está adotando, diminuindo um pouquinho um macronutriente, subindo outro, enfim, aí é a estratégia do profissional que vai orientá-lo de uma forma, uma prescrição perfeita, né, concreta e que vai trazer os resultados com segurança, tá certo? Profissional. Agora a questão é que existem, então, como esse vídeo ele tem esse nosso encontro ele tem a intenção de elucidar, né? Fazer a pessoa ter mais consciência sobre as estratégias que são adotadas. Então a média é de 5 a 8 gramas, tá certo? Tem que trabalhar um pouquinho com menos, enfim, mas dos parâmetros de saúde, de 5 a 8 gramas é a recomendação diária para quem pratica atividade física, tá certo? Outra coisa que é bom sempre destacar sobre os carboidratos, eu já falei sobre basicamente do que são formados, falei sobre as gramas recomendadas. Outra coisa importantíssima é falar com relação ao índice glicêmico, né? Então você tem saber o índice glicêmico, é muito importante você saber o índice glicêmico dos alimentos, né? Porque isso é justamente o impacto, né, que essa quantidade de açúcar, né, de glicose no sangue vai ter para o organismo e, sobretudo, a carga glicêmica, ou seja, a quantidade, né, o índice glicêmico vezes a quantidade em gramas do alimento que está consumido, para você ver a relação, né, hormonal aí a relação entre insulina e o açúcar, tá certo? Que você está ingerindo. Então isso é importantíssimo, essa visão. Então aqui eu não estou nem ainda falando qual que é melhor, qual que é pior, né? Existem N estratégias. Por exemplo, a pessoa vai treinar, o que é recomendado? Puxa, ela vai pegar um carboidrato digerível, né? Para não atrapalhar, para ela ter o substrato energético na hora do treinamento. Então assim, com menos fibras nesse momento, tá certo? Então vamos pensar também, vou pegar um carboidrato então mais complexo, digerível, seria uma boa estratégia, entendeu? Alguns minutos antes do treino, para a pessoa ter substrato durante o treinamento. Então aí vai depender da duração do treino, as estratégias são diversas, tá certo? Então você sabe o todo de carboidrato que você precisa no dia, né? E aí você vai escolher a melhor estratégia do todo, de quantidades, né? De distribuição energética, calórica, e ainda assim escolher a melhor estratégia no quesito a quantidade de carboidratos por porção ali, pré-treino, pós-treino, para restabelecer nível glicêmico, para ofertar, né, o açúcar necessário aí para o exercício físico, tá certo? E onde eu vou encontrar carboidratos? Nos alimentos, né?
arroz, massas, frutas, tá certo? Então assim, você vai, enfim, sucos, você vai nos doces. Entenda que eu não estou nem falando aqui melhor, pior, de sacarídeo, né? Eu não tô simples, complexo, índice glicêmico, carga glicêmica, eu não estou falando disso. Eu estou falando que você encontra carboidrato em diversos alimentos, né? Então cuidado com dietas malucas, cuidado com tudo isso, tá certo? Por isso que tem que buscar sempre o respaldo profissional, né? O entendimento sobre o que você está consumindo e a importância dos alimentos, tá certo? Você vai encontrar carboidrato de tudo que é lado, tá certo? Nos doces, na batata, aí tem a batata doce que tem mais fibras, a absorção é um pouco mais lenta e enfim, me mantém saciado. E puxa, tem o arroz branco, aí tem o arroz integral, e aí puxa, o arroz integral tem mais fibras também, aí tempo de absorção, enfim. Aí existem N estratégias. Mas a minha intenção aqui é justamente essa, é mostrar para você que o carboidrato tem uma função importantíssima no seu organismo. Na verdade tem diversas funções, né? Mas assim, tem gente ainda que tira o carboidrato. Não, o carboidrato existem estratégias. No entanto, ele é importantíssimo para várias funções vitais aí. Então, tem que ser observado então o tipo, né? A categoria, a quantidade em gramas. O índice glicêmico, a carga glicêmica, você tem o entendimento do todo, tá certo? E entender que a importância dele em todos os processos aí do seu corpo, seja para o melhor rendimento possível, a sustentação da intensidade ideal, como você quer o nosso resultado, você precisa de uma intensidade correta. Então a sustentação da intensidade ideal para que você tenha os seus resultados, né? Seja para emagrecimento, ele faz parte do processo, né? Ele, aliás, é a via principal ali de obtenção. Os seus resultantes aí estão diretamente relacionados com todo o processo, inclusive da queima lá de gordura, tá certo? Ok, falamos sobre carboidrato, sobre um dos macronutrientes. Se você gostou desse vídeo, curte, tá certo? Marca um amigo, deixe seu comentário, ele é importante pra gente, se inscreva no canal, vai no blog, enfim, esteja com a gente, até o próximo vídeo. Tchau!